Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta hora, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para estarmos aqui orando, para estarmos aprendendo um pouco mais, para que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E te pedimos, Senhor, que nesta hora o Senhor possa nos auxiliar, nos concedendo, Senhor, toda a sabedoria. Ó Pai, que o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes, esclarecendo todas as coisas, ó Pai. Nos dê, Senhor, a Tua bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós traremos hoje o seguinte assunto: unção com óleo. E quando a gente traz esse assunto, unção com óleo, nós trazemos aqui com cuidado. Por quê? Porque houve uma mistificação muito grande a respeito do óleo, e a ponto de as pessoas chamarem até de óleo ungido, o que de certa forma é até uma ignorância, porque o óleo era para unção, ele não é ungido. E pessoas fizeram comércio e uso indiscriminado do óleo, e totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, a maneira correta a ser feita. Então, como eu sempre falo em nossos assuntos que trazemos aqui, de maneira nenhuma é para trazer alguma confusão ou ser polêmico, mas pura e simplesmente para esclarecimento da palavra, através da palavra. Nós vamos esclarecer segundo a palavra de Deus. E eu vou deixar também aqui um aviso: se porventura, irmãos, alguém ficar com dúvidas, alguma coisa, pode me perguntar lá embaixo, deixa ali uma pergunta que, num tempo hábil, com certeza, eu tendo condições de responder, sabendo o que responder, estarei ali respondendo com imenso prazer. Então nós vamos aqui para o texto a ser lido aqui na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, fala desta maneira: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Palavra de Deus aqui no Novo Testamento, tratando da unção com óleo. E aí a gente vai trazer o que é o significado de unção, na unção. O significado da unção é o ato ou o efeito de ungir. Contudo, a unção não é o óleo em si, e sim a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo, que nos unge pessoas, nos dando capacitação para realizar uma missão específica e especial, dentro daquilo que é o propósito
divino. A unção é poder de Deus. Hoje nós vemos que o quê? A unção ela é uma capacitação espiritual dada por Deus. Então, o óleo em si ali, ele, no contexto em que nós lemos, é ali para o doente, até mesmo como algo medicinal, mas a unção ela é uma capacitação dada por Deus, através do Espírito Santo de Deus que nos unge, que nos capacita para realizarmos uma missão específica, especial. É a capacitação divina de Deus. Então, a gente já começa a entender isso. A unção é uma capacitação de Deus. E eu vou entrar aqui com uma palavra que nós já vimos muito acontecer em determinados lugares. Troca de unção, transferência de unção, alguém passando a sua unção para outro. Irmãos, se quem nos unge é o Senhor através do Espírito Santo, não existe eu passar a minha unção para alguém. Isso é balela, isso é mentira, isso é engodo. Eu já falei no estudo passado. Se você está no lugar, se você está vendo isso, que a gente vai fazer transferência de unção. Sai disso, que isso não é de Deus. A unção é de Deus, ele dá a quem ele quer, da maneira para realizar o que ele quer através daquela pessoa, e não tem condições de um homem transferir a unção que deu para ele, que Deus deu para ele, para uma outra pessoa. Isso é engano, isso é mentira. Não caia nisso. Unção é a capacitação de Deus que ele nos concede. E usar o óleo na Bíblia, ele era muito usado para untar pessoas e corpos. Isso era algo comum na Bíblia. Os hóspedes, quando eles eram recebidos nas casas em que eles chegavam, eles eram ungidos. Era passado óleo na cabeça, os pés eram lavados. Isso mostrava que aquela pessoa era honrada pelo dono daquela casa. E também estava sob a proteção do dono daquela casa. E a gente vê aqui alguns versículos que vai nos mostrar que quando o homem ele era honrado, ele era ungido. Quando ele chegava naquela casa. Só que com Jesus aconteceu o contrário. Ele adentra a uma casa e aí a mulher unge os pés de Jesus, e aí aquele homem reclama, ele não gosta não. Nós iremos ler aqui Evangelho de Lucas 7, Evangelho de Lucas 7, 38 e 39. Olha só. Evangelho de Lucas 7, 38 e 39 nos diz assim: E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-los os pés e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora.
Então ela estava cumprindo ali aquilo que deveria ser feito. Primeiro, Jesus estava naquele lugar. E Jesus é digno de toda honra. Mas aquele fariseu, ele não havia dado a honra devida, a honra que Jesus merecia. E além dele não dar a honra que Jesus merecia, ele ainda reclamou de quem o fez, de quem fez o certo. E eu vou abrir aqui um parêntese, abrindo parênteses aqui, mostrando que muitas vezes nós vemos pessoas que não faz aquilo que tem que ser feito na caminhada, não ora, não jejua, não prega o evangelho, não tem uma vida de intimidade com o Senhor Jesus, não dá honra ao Senhor, não vai à igreja, não participa de nada das coisas do Senhor, e quando tem oportunidade fala mal daquele que está fazendo todas essas coisas, que está dedicando o seu tempo, a sua vida em fazer a vontade do Senhor. Nós devemos ter cuidado com essas pessoas, porque eles não fazem e não querem que outras pessoas façam. Isso chama-se inveja. Pessoas de mente conturbada, pessoa que não tem experiências com o Senhor. Mas aí o Senhor, no mesmo capítulo 7 de Lucas, e no versículo 46, ele dá uma resposta. Ele fala assim, ó: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. O Senhor, no versículo 45, ele fala assim: não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ou seja, o ósculo santo era o beijo. Você recebia o seu convidado, o seu hóspede com um beijo. Era a honraria. Você estava mostrando para aquela pessoa: ó, és honrado. E aí ele não fez nada disso e ainda estava recriminando aquela mulher que estava fazendo certo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muita gente às vezes não está levando uma vida de seriedade, de honestidade na presença do Senhor, não leva uma vida santa, leva uma vida de mentira, uma vida mentirosa, pecaminosa, uma vida profana, e muitas vezes critica aquele que tem levado uma vida com seriedade na presença do Senhor. Mas isso foi só para nós vermos que isso era um costume que acontecia em usar ali um tal corpo. Também era costume da época preparar os corpos das pessoas que morriam com óleo aromático para conservar por mais tempo. Como é que nós iremos ver isso? Marcos, Evangelho de Marcos 14, versículo 8. Marcos 14, versículo 8. A palavra de Deus fala assim: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então nós vemos que essa era também uma função, era um costume daquela época da unção para o uso do óleo. Também era o óleo, a chamada a unção natural, ele também era usado para proteção da pele.
para que no calor ali do deserto, na caminhada, para que a pele não ressecasse e também que as moscas fossem espantadas. Elas espantavam ali a mosca, então era revestido o corpo com óleo, era uma proteção, e as moscas, elas eram afugentadas, elas não ficavam sobre a pessoa ali incomodando, porque nós sabemos que mosca posando é uma coisa chata, é algo que incomoda e incomoda muito. E aí, e dessa questão, veio o sentido bíblico da unção como revestimento e proteção, porque revestiu o corpo com óleo e protegia. E a mosca, se deixar, ela coloca bicho, ela machuca, faz um monte de coisa. E aí traz para dentro da simbologia do crente revestido, cheio do Espírito Santo, ele está protegido das astutas ciladas de Satanás. E aí nós vamos ver que o óleo que era usado lá atrás, na unção, lá no Antigo Testamento, porque quando a gente já vai analisar, ler a Bíblia, aqui no Novo Testamento, nós não vemos mais a menção do óleo, a não ser exceto no caso do doente. Mas nós não vemos mais a unção conforme ela era tida lá atrás no Antigo Testamento. Esse óleo da unção, ele era feito de mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. Como é que nós iremos ver aonde e como é que era feito? É necessário nós sabermos, irmãos. Hoje a pessoa vai ali e compra um litro de azeite, sai falando que é o óleo de Israel, veio de Jerusalém, é um perigo. Então nós vamos ler Êxodo, capítulo 30, versículo 22 até o 25, a palavra de Deus fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 siclos, e da canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra de perfumista. Este será o azeite da santa unção. Então, irmão, nós vemos que lá atrás, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o azeite da unção, o óleo da unção, era sério, era composto com todas essas coisas. E o óleo, além dele ser usado no corpo ser humano, ele também era usado ali nas ovelhas. O pastor, ele untava a cabeça das ovelhas com óleo e ele passava ali nas suas narinas, nos olhos. Por quê, irmãos? Era costume moscas posarem ali no nariz das ovelhas e ela colocava larvas. E essas larvas, se não houvesse a proteção do óleo, elas adentravam pelas narinas e iam lá para o cérebro das ovelhas e levavam a ovelha à morte. E a aflição muitas vezes era tão grande que as ovelhas elas batiam a cabeça na árvore, e isso também fazia com que elas sentissem tanta dor que elas batiam a cabeça na árvore, e isso trazia também como resultado a morte ali das ovelhas. Era também usado nas feridas
em que elas tinham, devido à andança pelos pastos. Então, em todas as ovelhas era passado esse óleo para que, se houvesse ferida, fosse curado, e se mosca viesse pousar nas suas narinas, para que botasse alguma coisa no cérebro das ovelhas, ela seria espantada e não conseguiria. E isso aí traz para as nossas vidas o que é o revestimento hoje do Espírito Santo, não mais o óleo físico, mas a condição espiritual que o Senhor nos dá, através da unção de Deus nas nossas vidas. Hoje nós, como ovelhas, como igreja que somos, nós, pessoas, somos a igreja de Deus constituída. Não estou me referindo aqui à instituição, à placa de igreja, a nome de igreja, mas nós, como igreja, no corpo, como congregação, temos este revestimento para termos o que? A nossa proteção, para termos a mente de Cristo, para coisas não tentarem nos destruir, porque sem o revestimento do Senhor, somos destruídos. Não temos o revestimento, nós não temos o que? O preparo, nós não temos ali o remédio. A unção do Senhor é o remédio para a nossa alma, é o remédio para o nosso coração, é o que nos dá condições de andarmos, caminharmos na presença do Senhor. E todas as ovelhas, elas eram o quê? Ela revestida com aquele óleo, para quê? Para não serem afetadas de maneiras que a sua mente fosse afetada. Por isso, irmãos, que hoje eu falo, irmãos, tenha intimidade com o Senhor, leia a palavra de Deus, aprenda a palavra, porque eu vejo hoje, irmãos, tantas coisas que são colocadas na mente das pessoas. As pessoas que não têm um conhecimento bíblico, que não usufruem, não usam um tempo maior para estar aprendendo a palavra de Deus. Essas pessoas são enganadas. É como se fosse mosca pousando nas narinas e sem o revestimento do Espírito e colocando coisas no cérebro das pessoas. Então, irmãos, vamos estar atentos. Não vamos achar que, viu, o óleo da unção não, e nós vamos chegar daqui a pouco até ali. Primeiro nós estamos nos familiarizando com o óleo. E aí a gente vai ver que nos dias de hoje essa proteção é necessária, porque muitas igrejas aí que se dizem evangélicas, que são crentes, eles começam a orar por objeto, fazem calorosas preces sobre coisas, sal, óleos, lenços, águas. Aí pega óleo, manda as pessoas a ungirem casa, ungirem veículo, ungem celular, carteira de trabalho. E eles acham que isso vai tornar esses objetos como coisas santificadas, abençoadas, de modo que quem possuir esses objetos, quem possuir essas coisas, e onde houver essa unção, entre aspas, com óleo, vai ter um benefício incrível a quem possuir todas essas coisas. E aí eu pergunto, essa prática é uma prática bíblica? Certamente que não. Então, por isso que eu falei, o revestimento para que a mosca não pouse e não coloque a larva para ir lá no cérebro, destruir a mente, é justamente essas coisas. Quem não tem o conhecimento bíblico da palavra
ele não tem esse revestimento, essa unção do Espírito Santo para reprimir essas coisas, porque não se unge mais objetos, a unção de objetos e de coisas, isso foi lá no Velho Testamento, isso foi lá na lei mosaica, isso foi lá no templo. A palavra de Deus diz que o véu ele foi rasgado. Hoje nós não vivemos mais segundo algumas tradições que aconteciam lá atrás. Então, nós devemos pedir o revestimento de Deus. Fala, Senhor, reveste minha vida. Senhor, me dá entendimento. Me dá a tua revelação. Mas, Senhor, que eu tenha prazer em ler a palavra. Aprender. Para quê, irmão? Para não ser enganado. Para não ser essa mosca que vai adentrar, para você não andar com óleo aí para tudo quanto é lado, e unge isso e unge aquilo. Estejamos atentos. E aí a gente vai ver aqui, a unção com óleo era uma prática, conforme eu falei. Ela era ordenada lá no Testamento, lá no Antigo Testamento, era para a consagração de sacerdotes e reis. Como foi o caso de Arão e seus filhos, como foi o caso de Davi. E no caso de Arão com seus filhos, nós iremos ler aqui em Êxodo 28, versículo 41, a palavra de Deus fala assim, só para nós vermos como é que era a consagração lá atrás. E vestirá com óleo, vestirá com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos. E os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. Então, nós vemos que o Senhor, ele ungia, eu vou repetir aqui de novo, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Então, os sacerdotes, eles eram ali ungidos, com óleo. Lembrando que isso era prática do Velho Testamento, ainda envolto no culto mosaico, no culto judaico. Isso é um ponto. E aí eu falei também que quando ungia rei, também era ali com óleo. E nós iremos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus nos fala desta maneira. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-no no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então nós vemos aqui que essa era a maneira, essa era o porquê da unção com óleo lá atrás, no Antigo Testamento. E isso aqui é o que dá base para que as pessoas tivessem sido consagradas com óleo. Entendeu? Mostramos direitinho. E hoje, quando nós vivemos o período da graça, nós vemos que a consagração de pessoas, ela já não é mais segundo o derramamento, a unção do óleo. Hoje, o que nós vemos aí, pessoas que pegam 1 litro de óleo e jogam à sua cabeça. Eu já vi pessoas jogando 2 litros, tomando banho de óleo. Eu sei de um testemunho de um irmão que foi consagrado. Ele falou que foi tanto óleo que jogaram sobre ele, que ele falou que até hoje ainda tem óleo lá
no paletó dele. E o que eu falei logo no início, o óleo não tem poder nenhum, e sim a unção dada por Deus, a capacitação dada por Deus é que ela vai agir na nossa vida. O óleo, hoje, na consagração de pessoas aqui no Novo Testamento, já não existe mais. O método usado para consagrar as pessoas agora no Novo Testamento, para a realização de alguma tarefa, hoje em dia é feita pela imposição de mão. Imposição de mão. E aí nós vamos ver aqui que os apóstolos, eles não ungiram diácono. Eles não pegaram os diáconos, quando eles foram nomeados, foram consagrados ali para o serviço diaconal, eles não ungiram com óleo, mas a palavra de Deus mostra que eles impuseram as mãos sobre os diáconos e o Senhor abençoou, e o Senhor os consagrou, e o Senhor os capacitou para aquela missão. Ah, pastor, o senhor agora está querendo contradizer todo mundo. Eu não estou querendo trazer polêmica, nem contradizer nada e ninguém, mas eu estou querendo mostrar a questão da unção mediante a luz da palavra, que é o que nos guia, irmãos. Se não for para sermos guiados pela palavra, não adianta de nada. Atos 6, versículo 6. Atos dos Apóstolos 6, versículo 6, nos fala assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Isso aqui foi quando os diáconos foram consagrados, chamados para o serviço diaconal. Foi por imposição de mãos. Não foi por azeite derramado. Não mais é feito desta maneira. Ah, pastor, mas é bonito. Irmãos, entre o bonito e fazer a vontade do Senhor, é melhor fazer a vontade do Senhor, mesmo que muitas pessoas não achem bonito. De que adianta fazer algo muito bonito, que chame a atenção, que mistifique um monte de coisa e não é a vontade de Deus? Então, entre fazer coisa bonita, em que vai chamar a atenção das pessoas, e fazer a vontade de Deus, o que talvez não vai agradar um grande número de pessoas, faça a vontade de Deus, mesmo que isso venha desagradar aos homens. E aí nós vamos ali também quando os pastores, eles são consagrados ao Senhor. A palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus, como é que nós, os pastores, recebemos o dom de Deus. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 de Timóteo 4, versículo 14. Irei ler de novo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, irmãos, nós vemos que não tem um único exemplo em que diáconos, pastores, bispos, presbíteros foram consagrados, receberam a consagração, foram ordenados com unção de óleo. Não foi. Isso era lá no Antigo Testamento.
Aqui no Novo Testamento, período da graça, é a imposição de mão que o Senhor tem consagrado os seus pastores, os seus obreiros. Não tem um único exemplo. Que a pessoa foi consagrada com óleo, ou foi ordenada para um ofício da igreja qualquer com a unção do óleo. Negativo. Mas foi a imposição de mão, ela substituiu ali aquela unção que era feita com óleo, para quando era consagrado ali o sacerdote, os reis. Então ela mudou de total maneira. Mas, pastor, nós lemos lá em Tiago que tem como usar o óleo. E aí eu não vou nem repetir a leitura, que é Tiago 5, 14 e 15, que fala: se alguém doente, passe o óleo e a oração da fé. Ou seja, não é nem o óleo que vai curar nada em ninguém, mas sim a oração da fé. Então, você ungir um enfermo ali, não vai ter problema. Mas não ache que é o óleo que vai curar. A palavra de Deus diz que a oração da fé é que salvará, é que vai trazer a cura. Tiago 5, 14 e 15. Eu não ia ler, mas como eu amo a palavra de Deus, eu terei o maior prazer em ler de novo. E eu vou ler a partir do versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o texto ele é bem claro. Unge ali, o óleo até como terapêutico, digamos assim, porque a palavra de Deus diz que ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé, não é o óleo, e a oração da fé salvará o doente. O interessante, irmãos, que a palavra de Deus ela sempre traz esse conceito da salvação, e não somente para a cura. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus diz o quê? Que a oração do justo pode muito o quê? Em seus efeitos. No próprio versículo 16 de Tiago 5, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, o que o Senhor está falando aqui? Que não é mais essa idolatria que se colocaram agora, no óleo, leva o óleo vai fazer isso, eu já vi pessoas, igreja que tu chega lá, é um óleo dado na colher, e tu toma aquele óleo, e sabe, irmãos, é um óleo com sal. Irmãos, isso chama-se idolatria. Está idolatrando um objeto, está idolatrando uma coisa, porque o que cura é o Senhor. Quem opera milagres é Jesus. Não são coisas, não são objetos, não é pura e simplesmente uma essência, um óleo, e aquilo que eu falo, quando fala que o óleo ele veio de Israel, Jesus, aí as pessoas vendem óleo. Então o que a gente começa a aprender? Ninguém tem que estar saindo por aí agora
com óleo, ungindo pessoas, ungindo carros e ungindo casas, e campanha do óleo de Israel, e você vai botar que o óleo vai trazer cura disso, e vai lhe libertar de vício. E se você quiser comprar uma casa, vai lá, passa óleo, e aquela casa vai ser sua. E se você quiser comprar um carro, passa no carro. Isso é balela, irmãos. Isso isso é idolatria, isso é engano. A unção, ela é dada por Deus. Não é o óleo em si que te dá, mas é a capacitação que Deus dá para os crentes, para aqueles que servem ao Senhor em espírito, em verdade, para estar realizando aquilo que tem que ser feito. Quem são os ungidos? O Senhor Jesus é ungido. Jesus quer dizer Salvador. Cristo quer dizer ungido, e ele foi ungido por Deus, ele é ungido de Deus, entendeu? E não foi que óleo foi jogado, não, é capacitação dada por Deus. Atos 10, versículo 38, e fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando você é ungido de Deus, é porque Deus está te dando capacitação do céu. Não é o óleo físico, um produto qualquer que vai te fazer a diferença na sua vida. O que faz a diferença na vida do crente é a capacitação dada por Deus através do Espírito Santo. Na nossa vida é que faz a diferença na vida do crente, daquele que tem uma vida de verdade. Os apóstolos, eles foram ali ungidos para realizarem todo aquele serviço que eles fizeram. E nenhum deles ali foi pego ali e jogado o óleo sobre eles. Não houve nada disso, não. Mas sabe como foi? Foi o Senhor que os capacitou para que eles realizassem todo o trabalho que haveria de ser feito por eles. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Visto como na sabedoria de Deus, é 1 Coríntios 1, 21. Deixa eu ver, que eu acho que eu abri aqui errado. Um minuto. Na realidade, irmãos, é segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Fala assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, eles foram ungidos ali por Deus, foi capacitação de Deus para que eles realizassem toda essa obra e que chegou até os nossos dias. E a gente não vê ali a ação de derramar o óleo físico da substância oleosa sobre a cabeça de ninguém. Então, irmãos, nós não podemos seguir a maioria. A maioria faz e, irmão, se a maioria faz e está correto com a palavra, não tem nenhum problema nós fazermos. A maioria faz, a palavra de Deus manda que seja feito assim, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria faz assim, mas está de acordo com a palavra? Não. Então não compete a nós fazermos tal coisa.
porque nós não andamos segundo a maioria, mas nós devemos andar segundo a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver também quem é ungida, é a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo que somos nós. Nós somos ungidos do Senhor, nós somos igreja do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. A igreja também é ungida. Para quê? Para realizar o serviço principal aqui na terra, que é o quê? Pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Hoje confunde-se muito obras sociais. Porque a igreja tem que fazer obra social, a igreja tem que dar cesta básica, a igreja tem que fazer curso disso e curso daquilo outro. Irmãos, quem pode fazer, faça. A própria palavra de Deus diz, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Mas o trabalho, a unção que a igreja recebeu do Senhor para realizar serviço aqui na terra, é pregar a palavra de Deus. Para encurtarmos aqui o nosso raciocínio, 2 de Timóteo 4, do 1 até o 5, a palavra de Deus fala assim, 2 de Timóteo 4, do 1 até o 5, a palavra de Deus fala assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofres aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Acabou, irmãos. O trabalho da igreja, a unção que a igreja recebeu de Deus, ou seja, a capacitação espiritual que a igreja recebeu de Deus é para pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Se você está em algum lugar que alguém falou que já não é mais tempo de pregar a palavra, saia daí, que aí é seita, não está fazendo a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que pregues a palavra antes, em tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. E lá no versículo 5 ele fala assim, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O evangelista, ele não sai distribuindo cesta básica. O evangelista, ele não sai fazendo curso disso ou daquilo outro. O ministério do evangelista é evangelizar, pregar a palavra, falar de Jesus com autoridade, ou seja, o Senhor está falando, o trabalho da igreja principal aqui na terra é pregar a palavra, falar da salvação, a unção dada por Deus para cada um de nós é pregar a palavra. Ah, mas a gente tem tantas outras coisas, são tantos ministérios que inventaram, irmãos, inventaram, mas não está conforme a palavra. Hoje valoriza-se muito mais o trabalho social,
do que pregar a palavra. E eu já vou falar muitas vezes o porquê isso acontece, porque quando você apresenta muito trabalho social, você fica mais à vontade de pedir mais dinheiro. É verdade, irmãos. Ah, você dá cesta básica, aí você pode ficar pedindo mais. Mas quando você faz alguma coisa, a palavra de Deus diz que o que uma mão faz, a mão direita faz, que a mão esquerda nem saiba. Então, o trabalho, o objetivo da igreja na terra é pregar a palavra de Deus. A unção que a igreja recebeu, a capacitação que a igreja recebeu é pregar a palavra de Deus. As outras coisas a gente vai fazer? Sim, não tem problema a gente fazer, desde que a gente possa fazer. Mas não precisa sair tocando trombeta por aí. Ó, distribuir cesta básica. Ó, eu dei comida aos pobres. Olha, eu fiz isso. Faça quieto, em oculto, que Deus ele está vendo todas as coisas. Você não precisa sair aí anunciando o que fez e aconteceu, supervalorizando. Anuncie a palavra de Deus. Faça questão, invista tempo na palavra de Deus. Essa é a unção. Agora essas outras unções aí que de transferida, vai para um lado, vai para o outro e vem para cá, que vão transferir. Ah, vou transferir a minha unção para você. Isso aí é mentira. Ah, agora não está mais tempo de pregar a palavra. A Bíblia garante que nós temos que pregar a palavra, discipular, orar por vidas, amar o próximo. Isso é o trabalho da igreja aqui na PAN. Ide pelo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a igreja. Agora a gente vai orar por objetos. Ah, vou orar assim por objeto, vou ungir um objeto. E aí parece que concedeu poderes mágicos. Isso são práticas pagãs, irmãos. Com uma roupagem de crente, de quem é cristão. Coloca o homem na dependência de algo material. A fé, olha o que diz o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Então você não precisa de um pote cheio de óleo para achar que Deus vai operar ao seu favor ou vai realizar alguma coisa na sua vida. Não precisa de nada disso, não. Mas esse óleo ficou enterrado lá no monte 7 dias e... Irmãos, parece até que é feitiçaria. E tem um monte de gente indo atrás disso. Isso se tornou um negócio. Esse óleo veio direto de Israel. Um monte das oliveiras. E quando você levar uma gota desse óleo para dentro da sua casa, Deus vai se manifestar. Irmão, Deus não está nisso não. Deus se manifesta dentro de você. É no coração quebrantado, numa vida arrependida, numa vida santa, numa vida que quer mudança, que tem fé no Senhor, que não precisa estar vendo nada, mas sabe que Deus está agindo em seu favor. É isso que é a capacitação de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos ficar caindo mais nisso. Não podemos mais agora ficar indo... Não, eu vou atrás do óleo ungido, conforme eu falei, que é até um erro falar isso. O óleo é usado para unção, então ele não pode ser ungido. Se ele é para ungir, mas aí você vê pessoas caindo nesse golpe. Sabe o que é isso? É não ter o revestimento do Espírito Santo, é não conhecer a palavra de Deus, é não dedicar o tempo da vida para aprender a palavra, para que essas moscas, conforme nós vimos lá, que entram no narizes das ovelhas, venham afetar teu cérebro, fazendo você acreditar em coisas que a palavra de Deus ela não diz. Então, eu falo sempre isso, dedique um tempo ao Senhor, aprenda a palavra de Deus,
Você só vai ser limpo se você conhecer a palavra de Deus. João, o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3, a palavra de Deus fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que vos tenho falado. Então, se você conhece a palavra, amém. Mas se você não conhece a palavra de Deus, vai ficar difícil. Você vai acreditar em qualquer coisa. Você vai entrar em fila aí para receber óleo na cabeça, na testa, levar um pouquinho de óleo para casa e que vai servir de idolatria. Irmãos, não devemos cair nessa armadilha. Que esse estudo que nós tivemos aqui, que possa esclarecer. E conforme eu falei lá no início, se tiver mais alguma dúvida, escreve aqui, pergunta, pastor, eu fiquei em dúvida de tal coisa, e vai ser respondido em nome de Jesus. Mas temos que aprender com a palavra de Deus. Nós não podemos ser enganados mais, porque a palavra ela está aí para todos aqueles que querem. Hoje só é enganado com a palavra aqueles que não querem investir um tempo para aprender, acha que é o ensino de 1 hora, meu Deus, eu gosto de vídeo de 3 minutos, para mim tem que ser rápido. Irmãos, nada disso não. Dedique um tempo para aprender as coisas do Senhor. E aí você não vai mais ser enganado. E aí você já não vai mais ser massa de manobra de ninguém. E aí você já não vai dar mais o seu precioso dinheiro por um vidrinho de azeite que te enganaram, que é para ungir tua casa, para ungir teu carro, teu filho, o seu lar, a sua cama. Não é nada disso não, irmãos. A unção hoje é a capacitação de Deus sobre as nossas vidas, é revestimento do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Quer esse revestimento? Busca. Não precisa você ir na busca do óleo, unção de Israel, o óleo lá dos montes da oliveira, que em muita parte é só cemitério. E ninguém fala isso aqui, né? Que lá tem muito túmulo. Então, irmãos, não caia mais nessa. Unção com óleo para levantamentos de sacerdotes, reis, isso foi no passado. Hoje, para levantamento de qualquer ministro para trabalhar na obra do Senhor, é através da imposição de mão, conforme lemos todos os versículos. Mas agora a gente vai fazer aqui na igreja óleo para você levar para casa. Fuja dessas coisas. A igreja foi ungida para pregar a palavra de Deus, em tempo e em fora de tempo. A gente pode fazer uma pequena comparação, embora nós não fomos proibidos de pregar o Evangelho, mas por questões sanitárias, de precaução, de segurança, nós não estávamos fazendo cultos presenciais. Mas isso não foi impedimento para nós pregarmos a palavra de Deus. Pela infinita misericórdia de Deus, nós fizemos o quê? Transmissões via internet, via Facebook, colocando no YouTube. Por quê, irmãos? Porque nós recebemos esta unção. Nós recebemos essa capacitação para pregar a palavra de Deus. Que essa palavra, que esse estudo fique gravado no nosso coração, que possamos aprender um pouco mais do Senhor. E que aonde esse estudo chegar, que seja esclarecedor e que vidas elas possam ser transformadas e não serem mais enganadas do jeito que são. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, glorificamos a ti por este estudo, por este momento passado na tua presença, por este esclarecimento maravilhoso, Senhor, porque quando estudamos tudo à luz da tua palavra, a nossa mente é iluminada,
passamos a aprender todas as coisas e o engano já não vai fazer mais parte das nossas vidas. Te bendizemos, te glorificamos, te pedimos, Senhor, onde este estudo, este ensino chegar, que possa transformar vidas, que venha esclarecer, que venha tirar dúvida de muitas pessoas. Dá a tua bênção, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso bendito, maravilhoso e eterno Salvador, as doces consolações, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.